Posso jogar, ou então fazer na sexta mesmo o encontro, e jogar a prova no sábado, não sei, pode ser. Entendeu? A gente podia fazer um encontrozinho rápido no sábado, de 9 às 11, e aí eu jogo a prova e vocês têm o resto do sábado e tem o domingo, por exemplo. Pode ser. Tá? Vamos pensando isso, no final da aula a gente discute isso novamente, decide. Bem, deixa eu ver qual o tamanho que eu tenho usado é esse aqui. Então vamos lá. Começar a aula a partir de agora. Bem, então, para a aula de hoje, vou dar uma revisada rápida nesse exemplo 8, porque a gente tinha passado por ele muito rapidamente, foi o finalzinho da aula passada. Esse exemplo 8, ele está baseado nesse comentário aqui, ó. O círculo que está no plano oscilador de C, ou seja, você tem a superfície C e você tem um plano oscilador, que é o plano determinado pelo vetor tangente unitário e pelo vetor normal. Então, neste plano, você consegue colocar um círculo que toca a curva C aqui em um ponto, né? Ele fica do lado côncavo da curva, então para a parte de dentro da curva, onde a curva se contorce, aí você olha qual é a parte que ela está se contorcendo para dentro, então é o lado côncavo da curva. Na direção em que N aponta, ou seja, na direção do vetor normal, e tem raio 1 sobre a curvatura. Bem, o recíproco, que é o recíproco da curvatura. Esse círculo é conhecido como círculo oscilador ou círculo da curvatura, de C em P, nesse ponto P aqui escolhido. É o círculo que melhor descreve como C se comporta perto de P, que compartilha a mesma tangente normal e curvatura, P. E aqui no exemplo 8, ele pede para você determinar, né, determine e desenhe o círculo oscilador da parábola y igual a x ao quadrado. Ou seja, ele está te pedindo um círculo oscilador da parábola, que é uma curva plana na origem. Então, ó, aqui o nosso plano oscilador, a curva C nem está contida nele. Mas como aqui é uma curva plana, o nosso plano oscilador é onde a curva está contida. Ele pediu que olhasse na origem. Aí quando a gente lê aqui, ele diz que o tal do círculo, ele tem a mesma tangente em C no ponto P. Então é um círculo que vai tangenciar essa curva aqui, no ponto de origem, no ponto 00, né? O nosso ponto P dessa questão é o ponto 00 aqui, tá certo? Ele diz que tem que estar na parte côncava da curva, ou seja, tem que estar na parte de dentro, ele não poderia estar aqui fora, tá certo? E ele diz que o raio desse círculo, ele vai ser 1 sobre a curvatura. Essa parábola tinha sido tratada aqui, no exemplo 5. Ela tinha sido tratada no exemplo 5. E aqui no exemplo 5, a gente tinha calculado a curvatura na origem. Pegamos o y', calculamos o y duas linhas também, e aí a gente já tinha provado que a curvatura, num caso como esse, seria a segunda derivada de f, no caso y duas linhas, que é 2, dividido por 1 mais a primeira derivada ao quadrado elevada a 3 meios. Então, a primeira derivada era 2x, elevado ao quadrado ficou 4x2, e isso elevado a 3 meios. Aí, quando a gente pega a curvatura em 0, 0, ou seja, a gente calcula k de 0 aqui, então aqui dá 0 e aqui dá 1, então fica 2 sobre 1. Então, a gente tinha calculado que o k de 0 era 2. Então, para resolver um problema como esse, apresentado nesse nosso exemplo 8, né, se cair um exercício como esse, você precisa primeiro calcular aquela curvatura lá, né? Aí calculou a curvatura no ponto 0, encontrou 2, e aí 1 sobre a curvatura é meio, naturalmente, e aí se o círculo toca nesse ponto P, que é o 0, 0, e tem raio meio, e tem que estar na parte côncava da curva, então o círculo é esse daqui, o centro dele é meio,
o raio dele é meio e ele está nessa posição. Então, que ciclo é esse? Aí, quando você olha para a expressão geral dos ciclos, né, ele é x menos h, a gente geralmente usa h, né, no x menos h ao quadrado, mais y menos k ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, ele, usando isso, o x do centro é zero. Então, fica x menos zero ao quadrado, mais y menos, o y do centro é meio, então y menos meio ao quadrado, igual ao raio, que é meio, ao quadrado, então dá 1/4. E foi assim que ele encontrou a expressão que representa o círculo. Encontrou o círculo e encontrou a expressão que representa o círculo. Bem, depois ele vai e fala que dá para parametrizar dessa forma, né? Ele está dizendo a você que, por exemplo, se você chamar o x de meio cosseno de t e o y de meio mais meio seno de t, você terá parametrizado isso. Bem, se é verdade, o que vai acontecer? Quando você fizer x ao quadrado mais um y, né? y menos meio ao quadrado, se aquela parametrização lá está boa, então você vai ter que meio cosseno de t ao quadrado, que é o x ao quadrado, mais o y dele é meio mais meio seno, né? Então, mais meio seno de t, que é o y dele. Estou colocando no lugar do y, então ainda preciso colocar menos meio ao quadrado. Isso vai ser igual, bem, aqui dá 1/4 vezes o cosseno ao quadrado de t. E aqui, bem, vai se eliminar esse meio, por isso que ele precisa desse meio aqui para poder eliminar esse. E aí ele vai ter 1/4 vezes o seno ao quadrado de t. E é claro que se ele colocar aqui 1/4 em evidência, o que ele tem aqui é o cosseno ao quadrado do t mais o seno ao quadrado do t, que a gente sabe que é 1. Isso tudo aqui é simplesmente 1. Então, de fato, isso dá 1/4. Portanto, esta parametrização aqui é, de fato, a parametrização desse círculo, né? Porque quando eu substituo o x e o y, de fato, dá o mesmo raio aqui. Então, foi assim que foi pensado, né? Isso daqui é uma ação de descoberta mesmo, você pensa um pouco, né? Você já sabe que todo círculo do tipo centralizado na origem, x² mais y² igual ao raio ao quadrado, você já sabe que basta você pegar x igual a cosseno de t, por exemplo, mais e y você coloca seno de t. Você sabe que isso é uma parametrização, né? Você sabe que, na verdade, R, né? Precisa do R aqui para poder dar o raio ao quadrado. R seno de t, você já sabe que assim você consegue parametrizar ele na origem. Então, para você pensar na parametrização que ele encontrou aqui, bem, esse meio já era natural para dar 1/4. Esse outro meio aqui também já era natural para permanecer 1/4. Ele acrescenta esse meio justamente para eliminar esse menos meio. Então, foi uma questão de pensar um pouquinho para encontrar essa parametrização que ele tem aqui. Foi algo pedido na questão? Bem, determine o desenho, determine e desenhe o círculo oscilador da parábola na origem. Não, ele nem pediu para fazer a parametrização, e dava para você fazer o desenho só olhando para isso daqui sem parametrizar. Ele quis parametrizar só para mostrar que é um exercício possível. Bem, depois ele fez aqui um resumo das formulazinhas e assim a gente terminou a sessão 13.3. Ok?
Bem, eu repeti para não restar nenhuma dúvida, porque exemplo, a gente viu o exemplo de maneira muito rápida da outra vez, tá? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, continuarei com a 13.4. Aí a 13.4 vai estabelecer aquilo que eu disse numa das nossas aulas, que até ficou gravado, né? Que os físicos não me ouçam, que eu disse que boa parte dos problemas da física, deixa eu corrigir um pouquinho, né? Da física clássica, da física comum, né? Dessa física nossa básica, física básica, se resolve você sabendo que a derivada do deslocamento é a velocidade e a derivada da velocidade é a aceleração. É isso que vai dizer a seção 13.4. Ele diz aqui, ele começa, nessa seção mostraremos como as ideias dos vetores tangentes e normal, assim como da curvatura, podem ser usadas na física para estudar o movimento de objetos, sua velocidade e sua aceleração, quando estão se movendo ao longo de uma curva espacial. Em particular, seguiremos os passos de Newton, usando seu método para descobrir a primeira lei de Kepler para o movimento planetário. Então, suponha que uma partícula se mova no espaço de forma que seu vetor posição no instante t é o nosso r de t. Observe da figura 1 que para pequenos valores de h, o vetor r de t mais h menos r de t sobre h se aproxima da direção da partícula que se move ao longo da curva r de t. Então, você tem um parâmetro t, né? Você tem um parâmetro t, e aí você tem um t, e você pode ter, além desse t, você pode fazer um acréscimo, h de distância, e aí você tem t mais h. Aí você aplica aqui a função r, e aí você encontra r de t sendo este ponto, e o r de t mais h vai ser este ponto aqui. Ora, note então que o vetor determinado por estes dois pontos, ele se aproxima na sua direção desse vetor, que é o vetor tangente, né? Ele é mais ou menos próximo. E se você pensar que você vai diminuindo o h, então você pode pensar que o ponto vai estar antes, né? Se o ponto r de t está aqui, o r de t mais h está aqui, se pensar num ponto anterior, digamos um pouco antes aqui, então você pode imaginar que o teu vetor aqui, este vetor que vai estar unindo agora estes dois pontos, vou fazer comprido como ele fez também. Veja que este vetor verde está mais próximo ainda da direção do vetor rosa do que estava esse vetor azul. Então, de fato, ele vai se aproximando quando você vai diminuindo o H, né? Então, se eu pegar um ponto um pouco antes por aqui, ele vai ter como imagem este ponto aqui, e aí o vetor tem uma direção ainda mais próxima do nosso vetor tangente, que é dado pela r' de t. Então, isso lembra exatamente o problema de Leibniz, lá que a gente vê no cálculo 1. Tudo bem, então se aproxima da direção do movimento da partícula que se move ao longo da curva r de t. Seu módulo mede o tamanho do vetor deslocamento por unidade de tempo. E o vetor 1 fornece a velocidade média, né? Porque você pega posição final menos posição inicial e divide pela distância entre as duas. Então, é velocidade média, né? No intervalo de tempo de comprimento h. E seu limite é o vetor velocidade, v de t no instante t. Ou seja, como foi dito antes, a derivada do deslocamento é a velocidade. Portanto, o vetor velocidade é também o vetor tangente e tem a direção da reta tangente à curva. A velocidade escalada à partícula no instante t é a magnitude do vetor velocidade, ou seja, se você pegar o módulo, ou seja, a norma desse vetor v de t, depois você calculou ele, lembrando que isto daqui é o nosso r' de t, ou seja, isso aqui é o r' de t, ou seja, a derivada do deslocamento é a velocidade,
Então, você fez essa conta, achou a derivada, jogou o limite, né, encontrou o VDT. Então, você tem que o módulo do VDT, que é o módulo do R' de t, que nós já vimos que é o ds/dt quando a gente pensa no comprimento do arco, né? Lembra da história do comprimento do arco? Ele nos dá a taxa de variação da distância com relação ao tempo. Então, ele nos dá a velocidade instantânea, né? Em módulo. Nos dá o número correspondente à velocidade instantânea. Enquanto que o vetor em si nos dá a direção e o sentido da velocidade. Isso é apropriado, pois, de 2 e da equação 1337, cadê a equação 1337? Temos. Bem, a equação 1337 é essa que nos garante essa igualdade aqui, tá? Do R' de t medido a partir do comprimento de arco. Então, como no caso de movimento unidimensional, a aceleração da partícula é definida como a derivada da velocidade. Então, de novo, como já disse aqui algumas vezes, as relações que devem ficar na memória para o resto da vida, quando você for resolver problemas clássicos de física, são essas aqui, tá? Então, a aceleração, ela é a derivada da velocidade e a velocidade é a derivada do deslocamento. Portanto, a segunda derivada do deslocamento te dá a aceleração, a primeira derivada do deslocamento te dá a velocidade. Bem, o vetor posição de um objeto em movimento em um plano é dado por, vamos para esse nosso exemplo. O cara te deu a R de t. Determine a velocidade escalar, aceleração quando t igual a 1 e ilustre geometricamente. Então, você está aqui com o R de t e você quer a velocidade. Então, você deriva. Né? Derivada vai ser 3t2 mais 2t, né? Aqui multiplicando i e j. E aí você quer a aceleração, você deriva novamente. Então, 6t e 2. Pronto, você já tem a velocidade, já tem a aceleração. E a velocidade escalar é o módulo do vetor velocidade, ou seja, raiz quadrada do quadrado de 3t2 mais o quadrado de 2t, que é o quadrado, que é 9 mais t à quarta, e aqui 4t ao quadrado. Pronto, você já tem a expressão que te dá a velocidade escalar. E aí, quando t é igual a 1, você tem que a velocidade em 1, aqui, né? Vai ser 3 e 2. A aceleração em 1 vai ser 6 e 2, e o módulo em 1, é só você colocar 1 aqui, você vai ter 9 mais 4, 13, então é a raiz de 13. Bem, os vetores velocidades e aceleração estão mostrados nesta figura. Então está aqui a tal curva, o desenho da curva, o vetor velocidade é sempre o vetor tangente, e o vetor aceleração bem, aí você precisa ver como é este vetor aceleração, né? O vetor aceleração é o vetor 6, 2. Aí você teria que fazer uma escalinha aqui para observar que ele de fato é esse, né? Você vem aqui, coloca 6 unidades, 3, 4, com escala, né? Não assim, à mão livre. Usa uma escala, coloca 6 unidades. Na verdade, eu acho que não é certo nem fazer no desenho aqui, porque neste desenho não há mais proporção alguma, né? Vamos pensar aqui fora da casinha. Vamos fazer o nosso sistema cartesiano e vamos pensar aqui no nosso 6,2. Bem, na verdade, dava para eu ser um pouquinho mais cuidadoso e botar isso assim, né? Posso aproveitar os quadradinhos da minha própria tela. Deixa eu ver. Então, acho que tem que ser maior, não sei. Vamos ver. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, 6. E aqui, 2. 6, 2. Pronto. Aí, quando você marcar o ponto 6, 2, o ponto 6, 2 vai estar mais ou menos aqui, né? Então, o tal do vetor
é um vetor que vai estar assim. Pronto, agora você consegue comparar se a inclinação que você vê nesse vetor é a inclinação que você vê nesse, né? Então, guardadas as proporções, deu para você perceber que é isso, o vetor tem mais ou menos essa inclinação, né? Ou seja, pelo menos a gente percebe que ele está acima da horizontal, né? E não é uma inclinação tão grande. Esse ângulo aqui, guardadas as proporções, a gente pode dizer que não diferencia muito deste ângulo em relação ao horizontal aqui, não. Em relação ao horizontal aqui, não. Não diferencia tanto. Deixa eu ver aqui se dá para comparar. Se você olhar aqui para a horizontal, este ângulo aqui não é muito difícil de aceitar que é o mesmo ângulo que esse, né? Guardadas as proporções. Bem, então acho que ficamos convencidos aqui do exemplo 1, a menos que haja alguma pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, exemplo 1 concretizado. Vamos para o exemplo 2. Determine a velocidade, a aceleração e a velocidade escalar de uma parábola com vetor posição dado por essa expressão. Então, de novo, v de t é a derivada, então 2t é elevado a t, a derivada é ela mesma, e aqui é um produto, né? A derivada desse produto derivada da primeira é 1, então vezes a segunda, que é e elevado a t, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é ela mesma. E aí você coloca o e elevado a t em evidência, e você tem que e elevado a t multiplica 1 e multiplica o t. Beleza. Então, a derivada primeira está certa. Aí a derivada segunda, vem daqui dá 2, daqui continua ela mesmo. E a derivada daqui, bem, aqui novamente você tem um produto, então a derivada da primeira vamos fazer assim, a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira, que é 1 vezes a segunda. Né? A primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira, que é 1 vezes a segunda. E aí você tem que, quando você colocar o e elevado a t em evidência, você vai ter 1 mais t, quando você multiplica aqui, e você vai ter mais 1 para poder colocar o e elevado a t em evidência, por isso que aparece aqui o t mais 2. Perfeito. E você quer saber a velocidade escalar, então você vai precisar do módulo, então isso é a raiz quadrada, né, do quadrado desse, ou melhor, do quadrado desse, 4t2, o quadrado desse, e mais o quadrado desse. Pronto. Então, você tem aqui, ele queria a velocidade, a aceleração e a velocidade escalar, está tudo feito. Bem, a integração de vetores introduzida na seção 132 pode ser usada para achar o vetor posição quando os vetores velocidade ou aceleração são conhecidos, como no seguinte exemplo. Ou seja, ele está te dizendo que se você tem que R' de t é a nossa V de t, então você tem que, se você integra dos dois lados em relação a t, né, você tem que a integral do R' de t dt vai ser igual à integral da V de t, a integral de V de t dt. Ora, mas usando então o teorema fundamental do cálculo, a integral da derivada é a função, né, original. Então você tem que isso vai dar R de t vai ser igual à integral da V de t dt. Ou seja, se você conhece a V de t, você integra e encontra a R de t. Né? A integração pode ser usada para achar o vetor posição quando os vetores velocidade ou aceleração são conhecidos. Né? Aqui, por exemplo, se eu conheço o V de t, eu consigo o R de t. E é claro que se o que eu conhecesse fosse a aceleração, eu teria que a aceleração é o V' de t, e aí com isso eu tenho que a integral da aceleração
em relação ao t seria a integral do v' de t em relação ao t. E aí, a integral da aceleração é o v de t, e a integral do v' de t, bem, é o v de t, né? Já disse isso. Então, vou só escrever aqui. Isso daqui nos dá o v de t. E aí, se eu integro novamente, né? Dada a aceleração enquanto o v de t, se eu integro novamente, eu tenho o deslocamento. Então, é isso. Acabaram-se os problemas. Bem, uma partícula movendo-se começa numa posição inicial R0 igual a 1,00, com velocidade inicial v de 0 igual a 1 menos 1 e 1. Bem, sua aceleração é a de t igual a 4ti mais 6t2 mais k. Determine a sua velocidade e posição no momento t. Ou seja, ele te deu o a de t, e o a de t você sabe que é o v' de t. Então, o v de t é a integral do a de t. Ora, mas o a de t é isso daqui. Então, a integral disso daqui, você integra cada uma das funções coordenadas, né? Então, isso é igual, ele esqueceu o igual aqui, vou tirar ponto dele. Isso é igual, assim como eu tiro o ponto das provas de vocês, né? Ah, mas ele mantém como uma igualdade aqui, perdão, vou tirar mais pontos não, voltei atrás. Porque ele está supondo que isso daqui está repetido, tá? É essa a forma que ele está pensando. Ele não escreve, mas ele alinhou as igualdades, supondo que aqui está repetido. É uma maneira clássica da escrita também, é aceitável. Então vamos lá, integral disso daqui vai dar 4t2 sobre 2, tá? 4t2 sobre 2 é a integral dessa primeira. E caiu 2 com 4, eu tenho 2 aqui. Beleza. A integral desse daqui é 6t2 sobre 2, né? 6t2 sobre 2. Então, 6 dividido por 2, 3, eu tenho 3t2. E a integral desse daqui, já que é uma constante, a integral é t. E aí sobra uma constante, né? Porque é uma integral indefinida, portanto tem uma constante. Então, v de t é dado por essa expressão. Para determinar o valor da constante do vetor c, usamos o fato de que o v de 0 é isso, né? Porque se o v de 0 é isso, o que acontece? A equação anterior permite que v de 0 seja c, né? Se você colocar v de 0 aqui, eu vou ter o c. Então, de modo que o c vai ser esse vetor aqui. Esse vetor constante vai ser o nosso c, porque o v de 0 é isso. Então, se você calcular v de 0 aqui, você vai ter c apenas, só que o v de 0 é esse vetor. Então, v de 0 é igual a isso aqui. Igual a v de 0. V de 0 é igual a esse vetor. I menos j mais k. Lá no cálculo 1, a gente está acostumado a ver constante sendo sempre número, né? No nosso caso, essa constante é esse vetor, tá? É um vetor que não está variando, ele é um vetor constante, está parado lá, é um ponto, ok? Então, eu posso substituir esse c por isso, por i menos j e k, e aí faço as continhas, né? Você tem o i multiplicando 2t2, mas você aqui tem o i multiplicando 1. Então, coloco o i em evidência, 2t2 mais 1. Eu tenho o j multiplicando 3t2 e eu tenho o j multiplicando menos 1. Então, o j multiplica o 3t2 menos 1. E o k, aqui está multiplicando o t e aqui está multiplicando 1. Tá certo, ok. Bem, aí eu encontrei finalmente a expressão para o v de t, né? Sem precisar indicar constante, sem dizer qual é, porque ele me deu condições para isso. Agora, uma vez que o v de t é o r' de t, então agora eu começo o processo todo para o r', né? O r de t vai ser a integral do v de t. A integral do v de t, então, você tem aqui o v de t, você vai integrar isso, né? Então, você vai precisar integrar essa parte, integrar essa e integrar essa. Bem, tranquilo, né? Você tem integral de 2t2 menos 1 dt.
É isso que você está integrando, essa primeira aqui. Não, é aqui. 2t2 menos, não, mais 1dt, né? Que é essa primeira que você está integrando. Ora, o que é isso? É aquela história, né? Soma 1 no expoente, soma 1 aqui e divide por ele. Então, ficam 2/3 de t a terceira. E aqui o 1, a integral do 1 é o t. É claro que isso vai mais uma constante, vou chamar de constante C1. Você vai fazer a mesma coisa para esse daqui, vai somar 1 e dividir, aí o 3 vai cair com o 3, vai ficar t a terceira, é esse t a terceira aqui. Bem, a integral do menos 1 vai dar esse menos t. A integral desse t vai dar t ao quadrado sobre 2, e a integral desse 1 vai dar esse t aqui. Aí você vai ter uma constante 1, uma constante 2, uma constante 3. A soma das três constantes vai dar essa constante d. Bem, você tem que em R de 0, foi dado na questão em algum momento, cadê? R de 0, você tem 1, 0, 0. Então, se isso daqui é o R de t, então você pode colocar o R de 0, e aí você vai ter que o D vai ser o R de 0 e o R de 0 vai ser I. I é esse vetor aqui, né? Esse vetor aqui é exatamente o 1i, né? Mais o 0j mais o 0k. Então, por isso que é 1i. Portanto, isso daqui dá R de 0 dá I e o I vai ser o D. Então, você já tem quem é o D, você reescreve isso. Se o I vai ser o D, né? Se aqui você vai ter I, você descobriu que isso daqui é I. Aí você coloca o I em evidência, aí aparece, além do que já tinha aqui, aparece esse mais 1. E o restante você repete, igualzinho. Pronto, aí você achou a expressão para R de t. Ok? Ele faz um gráfico aqui para mostrar como é essa R de t, mas nem sequer citou, não precisou olhar para o gráfico para nada, né? Então, beleza. Bem, em geral, por integração vetorial, podemos recuperar a velocidade quando a aceleração for conhecida e a posição quando a velocidade for conhecida. É o que eu tinha dito agora há pouco, só que aí ele dá uma sofisticada aqui, porque como você tem a constante, né? Então ele está te dizendo aqui que você vai calcular um v de t, e isso vai ser a integral da tua... Isso vai ser a integral da aceleração em um ponto inicial, um ponto final que depende de t. Aí ele vai e muda a variável aqui, ele coloca a aceleração dependendo de u, du, pensando ele, por exemplo, numa substituição de variável. E aí isso daqui vai ter mais uma constante. E ele está dizendo a você que esta constante aqui, em geral, né, quando você está em um intervalo, essa constante aqui, em geral, ela é igual a V do ponto inicial, a V de t0, né, que é o que ele colocou aqui. A ideia é análoga para R de t. A constante que apareceria aqui, em geral, vai ser R de t0, a R do ponto inicial. Tá? Por isso que a maioria dos exercícios, eles te dirão isso. Quem é o R de um ponto inicial ou V de um ponto inicial, tá certo? Para que você possa encontrar o que precisa. Bem, se a força que age sobre a partícula é conhecida, então a aceleração pode ser determinada a partir da segunda lei de Newton para o movimento. A versão vetorial dessa lei nos diz que, se em qualquer instante de tempo t, uma força F de t age sobre um objeto m, produzindo uma aceleração a de t, então, bem, a força é massa vezes aceleração, né? Então, é isso aqui. M vezes a de t, variando o t, você muda a aceleração, muda consequentemente a força, e a massa é constante. Bem, e aí como é que se aplica essa ideia? Como é que se aplica essa ideia?
Vejamos. Um objeto de massa m, inclusive aqui ele chama o objeto de m, mas ele está se referindo à massa, né? Naturalmente. Tem um objeto de massa m que se move em uma trajetória circular com velocidade angular constante, ômega, tem vetor posição dado por r de t igual a cosseno de ômega t i mais a seno de ômega t j. Determine a força que age sobre o objeto e mostre que sua direção e sentido são dados pela reta que passa pela origem, apontando em direção à origem. Tranquilo, né? Por enquanto, para quem gosta de física, deve ser uma delícia. Então vamos lá. Não que eu não goste de física, acho física fundamental, importantíssima, uma das ciências mais difíceis e bonitas, né? Que o ser humano já pôde estudar. Bem, então tá aí. Determine a força que age sobre o objeto e mostre que sua direção e sentido são esses aí. Então, para encontrarmos a força, precisamos primeiro saber a aceleração, né? A força é dada por massa vezes aceleração. Massa é conhecida, é sempre um valor fixo, então a aceleração, quer dizer, é um valor fixo, considerando que a força da gravidade aí seja constante, né? Então, você tem a aceleração, não, né? Minto, né? É o peso que muda, né? A massa é constante mesmo, não importa onde, tá? Então, ia dizendo uma bobagem, os físicos iam querer a minha cabeça, tá? Não, a massa é constante mesmo. Então, para eu saber a força, eu preciso saber a aceleração. Então, para encontrarmos a força, precisamos primeiro saber a aceleração. Então, o que ele faz? Ele tem o R de t, aí ele vai e calcula o R' de t. Vamos ver se fez certinho. Bem, é um número, tudo bem, um número, vezes a derivada do cosseno de Wt, de ômega t. Bem, a derivada do cosseno é menos o seno, tudo bem. Então, menos o seno de ômega t, usando a regra da cadeia, a derivada da de dentro é o ômega. Então, tá certo a primeira derivada. Aí vamos para a segunda. Constante, está fora. A derivada do seno é o cosseno e a derivada do ômega t é o ômega, então tá certo também a derivada. Aí ele vai e deriva novamente para poder achar a aceleração. Então, a derivada disso daqui, né? Menos está certo, A está certo. A derivada do seno é o cosseno e a derivada do ômega t é o ômega, que multiplica esse outro ômega aqui e dá ômega ao quadrado. Tudo bem. A derivada daqui, bem, constante está aqui, a derivada do cosseno é menos o seno, e a derivada do ômega t é o ômega, então ômega ao quadrado. Beleza. Então, portanto, pela segunda lei de Newton, temos a força F de t vai ser m vezes A de t, e A de t é toda essa coisa horrível que ele colocou o ômega 2 ao quadrado em evidência, o ômega ao quadrado em evidência, né? O menos m ficou natural porque aqui era menos, ele colocou o menos também em evidência, e o que ele não colocou em evidência, que foi o cosseno do ômega t e o seno do ômega tj, mais os a's também, né? Deixou os dois a's aqui dentro. Não sei por que ele não colocou o A também em evidência. Não sei. Porque ele quis destacar, acho que ômega vezes isso, né? Ou melhor, m vezes isso. Deve ter sido isso. Bem, para deixar claro o que era a aceleração, ele não colocou o A em evidência. Tá bom, tá correto, F de t é isso. Observe que F de t é igual a menos m, porque ele queria escrever isso, ó. Ômega ao quadrado R de t, ou seja, o que sobrou aqui era o R de t. Foi isso que ele quis destacar. Perfeito. Isso mostra que a força age na direção oposta ao vetor radical. Ao vetor radial. Tá. Então, essa curva daqui, ela é esse círculo, né? Ela é esse círculo. E o vetor posição, ele é sempre um vetor assim. Ele é sempre um vetor que sai aqui do centro. Ele é um vetor que sai do centro e para aqui em um dos pontos do círculo. Beleza. E aí, quando você fez as contas, você percebeu que é um número negativo aqui, multiplicando o vetor posição. Então, naturalmente, dá um vetor no sentido contrário, né? O vetor força é um vetor para dentro aqui, apontando para dentro. Um vetor no sentido contrário do vetor posição, né? Então, isso mostra que a força age na direção oposta ao vetor radial R de t e, portanto, aponta para a origem. Veja a figura assim. Essa força é chamada força
centrípeta. É aquela força que a gente tem, por exemplo, quando a gente amarra alguma coisa num barbante e gira, né? A força que o barbante faz no troço que fica girando é para dentro, né? Para a direção da tua mão, que está no centro do sistema, né? Enquanto o objeto gira. Ok, legal. Bonitinha a aplicação. Bem, vamos andando um pouco mais nas aplicaçõezinhas dele. Exemplo 5. Deixa eu ver a hora para ver como estamos. Temos bastante tempo. Exemplo 5. Um projétil é disparado com um ângulo de aceleração alfa e velocidade inicial v0. Olha, é exercício clássico, né? Veja a figura 6. Assumindo que a resistência do ar seja desprezível e que a única força externa seja devida à gravidade, então um sistema assim que não existe, né? Só a gravidade que atua, as outras forças todas não atuam, beleza. Então determine a função posição R de T, ele quer que eu encontre a função posição R de T do projétil. Aí pergunta, para qual o valor de alfa obtemos maior alcance? Ou seja, eu vou jogar um negócio aqui na forma de uma parábola, um movimento na forma de uma parábola para baixo, e eu quero saber qual é o melhor ângulo que eu tenho para jogar numa certa velocidade v0, que não me interessa muito qual é, mas ele quer saber qual é o melhor ângulo que eu devo jogar para que o objeto vá mais longe, né? Tenha o maior alcance, esse alcance D aqui. Bem, interessante. Fixamos os eixos coordenados, então ele coloca um eixo X e um eixo Y, de forma que a origem coincida com o ponto inicial da trajetória do projétil. Como a força devida à gravidade age para baixo, temos que a força vai ser menos mgj, né? Ou seja, a força da gravidade, a danada da força da gravidade, ela fica puxando o objeto que eu estou lançando, ela fica puxando o meu objeto para baixo. Então, a danada da F fica me atrapalhando, né? Por isso, menos mgj. O j é o meu vetor unitário aqui, né? Aqui estará o meu j apontando para cima, enquanto que a força da gravidade estará apontando para baixo. Por isso, esse menos mgj. Onde a gravidade é conhecida popularmente como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Assim, bem, a aceleração que nós vamos ter, ela, não, já que aqui é massa vezes aceleração, ela é o nosso menos gj. Bem, uma vez que V' de t é A, temos que o V de t vai ser a integral do A, né? Então, a integral do menos G é a integral do A em relação a t, a integral do A dt vai ser igual à integral do menos G dt. E a integral do menos G dt é igual a menos gt menos gt mais uma constante. Né? A direção j, né, que eu não coloquei aqui, determina então menos gtj mais uma constante, né, porque isso daqui é um vetor, tá? Esse daqui é o número, né? Não estou preocupado aqui com o número, mas bem, se eu vou considerar como a direção também, então eu tenho que dizer menos gj aqui, e aí aqui menos gtj, pronto. Mais uma constante, onde essa constante aqui, já disse, não tem que ser um número, pode ser um vetor. Bem, onde essa constante c é justamente o nosso V0 aqui. Na verdade, ela não é, mas eu posso calcular o V0 e aí ela é, né? Porque quando eu calculo o V0, essa parte desaparece e eu fico com a constante. Então, o V0 é de fato a constante que a gente chama de velocidade inicial, né? É o nosso V0 de velocidade inicial,
que acontece justamente quando t é igual a zero. Tudo bem, então nossa constante é isso. Portanto, quem é R' de t? R' de t, que é igual a V de t, que nós acabamos de achar, mais o nosso V0, que é a velocidade inicial. Ele deu? Não, chamou simplesmente de V0, né? Mas é um número conhecido para o nosso problema, é um número dado. Então, integrando novamente, nós queremos saber agora a posição, então você vai integrar aqui o nosso R', você vai integrar o nosso R' de t dt. Então, novamente, você vai estar agora integrando o menos GTJ, vai estar integrando o nosso menos GTJ mais V0, né? Mais o V0. Você vai estar integrando tudo isso, dt. E aí, quando você integra isso, a integral do R' de t é o R de t. A integral do menos gt, bem, soma 2 em cima e coloca 2 embaixo, então fica menos meio gt2, né? J, mais a integral do V0, que é tv0, mais uma outra constante, d. E aí, novamente, quando você calcular aqui o R de zero, desaparece essa parte e essa parte, e a constante d é o nosso R0. E aí o nosso R0, ele está dizendo que é zero. Vamos ler aqui no enunciado. Bem, ele não diz, mas o nosso desenho, nós colocamos o sistema exatamente aqui na origem. Então, nós colocamos um sistema tal que o R de zero é zero. Então, nós estamos trabalhando para que isso aconteça dessa maneira. Fizemos dessa maneira. E então, o vetor posição do projétil é dado por R de t igual a menos meio GT2J mais t vezes V0, porque aqui é zero. Bem, aí vamos querer o módulo da nossa V0, vamos chamar ela de... O módulo de V0 nós vamos chamar de V0 aqui, V0 pequeno, né? O módulo da V0 que ele está falando aqui, da velocidade inicial, nós vamos chamar por esse outro V pequenininho aqui, V0. Isso é a velocidade escalar inicial do projeto. Então, o que você tem? Ora, você tem que essa tal V0 inicial, ela está aqui, né? Você está com um sistema cartesiano assim, e você tem uma tal V0 inicial aqui, e essa tal V0 parte a partir de um ângulo alfa aqui, e naturalmente tem suas respectivas coordenadas, no eixo X e no eixo Z. Em suas respectivas coordenadas no eixo X e no eixo Z. Tem. Vou tentar acertar em cima da linha aqui. 1, 2, pronto. Então tem suas respectivas coordenadas. E aí você tem que se o tamanho disso daqui é esse Vzinho zero que ele colocou aí, estou me referindo a esse V daqui, tá? A esse V. E não a esse que ele faz diferente. Estou me referindo ao número que é o tamanho. Então, esse Vzinho zero que você tem aqui, você tem que o cosseno do alfa, digamos que eu chamo isso daqui de medida A, isso daqui de medida B, ele vai ser esse cateto adjacente, que é o A, dividido pelo V0. Bem, é assim que vai ficar bom para mim. Tá bom. E aqui, esse daqui, eu tenho que o seno do alfa, que é esse cateto oposto aqui, né, considerando o triângulo retângulo aqui, esse cateto oposto mede B. Então, isso é B dividido
cateto oposto dividido pelo Vzinho zero. Então, você tem que o Azinho, ele é Vzinho zero cosseno de teta, ou cosseno de alfa, e você tem que o Bzinho é Vzinho zero seno de alfa. Então, como você tem que o Vzinho zero, ele é igual ao A mais o B, né? Que o Vzinho zero é de fato a soma desses dois vetores. O vetor A, que vem daqui da origem até esse ponto, e o vetorzinho B, né? Vetor A e vetor B. Você soma o vetor A com o vetor B, você tem o Vzinho zero. Então, o Vzinho zero é A mais B, e é por isso que ele diz isso daqui, que o Vzinho zero vai ser V0, o V0, esse V0 aqui que ele está falando é o vetor. Então, é melhor, não sei se eu deixo assim, deixa eu ver. Eu estou com medo de que fique confuso esse V0 aqui. Se eu fizer assim, o V dessa forma e fizer um zerinho, eu estou me referindo ao vetor. E se eu fizer assim, esse Vzinho assim, eu estou me referindo ao tamanho dele. Eu vou deixar como o tamanho dele mesmo no meu desenho. Mas ele está dizendo que o vetor é o tamanhozinho dele vezes isso daqui, mais o tamanho dele vezes isso, que foi o que a gente acabou de observar, né? Que isso daqui é o meu A e esse daqui é o meu B. E a equação 3 se torna, bem, se o meu V0 é isso, então eu posso substituir ele aqui, né? Então eu vou ter que o R de T vai ser, né? Por que a equação 3 se torna isso? Vamos ver, né? Você vai ter que o R de T, ele é menos meio de GT2J mais TV0. Você tem isso, mas aí o V0 passou a ser essa coisa toda aqui. Então esse T, ele multiplica V0 cosseno de alfa I, esse T está multiplicando o V0 todo, então ele é isso, mais V0 seno de alfa J. V0 seno de alfa J. Então, não precisava colocar esse parêntese aqui, né? Isso é um produto. Então, é vezes I mesmo. Talvez seja interessante colocar isso aqui para lembrar que é um argumento da função, para não ficar confuso. Bem, então você tem tudo isso daqui e você quer verificar que isso é a mesma coisa que isso. Bem, que o I está multiplicando o V0 cosseno de alfa vezes T é verdade, né? Então, essa primeira parte eu concordo. R de T, quando eu olho aqui para o I vai estar multiplicando T, né? Porque o T está aqui fora, vai multiplicar ele que está aqui dentro. Então, eu vou colocar o T por último, como ele colocou também. Então, o R de T vai estar multiplicando o V0 cosseno de alfa vezes T. Isso tudo está multiplicando o I, né? É esse primeiro produto aqui. E o I só aparece aqui, o resto é J. Então, vamos olhar se o J tá legal. Aí o J está multiplicando quem? Bem, o J está multiplicando V0 seno de alfa, aqui, ó. O J está multiplicando V0 seno de alfa aqui. E tem um T multiplicando isso tudo. Então, o J está multiplicando isso vezes T. Ok. Mas o J não está multiplicando só isso. O J também está multiplicando mais meio GT2. GT2. Então, tudo isso está multiplicando o J. Então, de fato, né? O nosso R de T pode ser escrito dessa maneira horrível. Então, as equações paramétricas da trajetória são o x é isso e o y é essa coisa horrível, tá? Aqui ele só copiou diretamente, tá? Esse é o x que está aqui
e esse aqui é o y que está aqui. Pronto, essas são as equações paramétricas. E a distância horizontal d é o valor de x quando y for zero, né? Então, ele quer saber essa distância d. Quando y é zero, você tem duas respostas para o x. Ou o x é zero, ou o x é a distância d. Então, ele vai fazer o y igual a zero aqui para achar qual é o valor do x, né? Então, a distância horizontal d é dada pelo valor de x quando y é zero. Então, ajustando y igual a zero, obtemos t igual a zero. Se você colocar isso daqui igual a zero, você vai ter o t para colocar em evidência, e aí o t vai estar multiplicando, né? Coloca isso aqui igual a zero. Y igual a zero implica que V0 seno de alfa menos meio GT vezes T vai ter que ser igual a zero, né? Coloquei o T em evidência, veja que aparece um T aqui ainda, mas o outro T some. Então você vai ter que esse produto dá zero. Bem, isso implica que uma possibilidade é que o próprio T seja zero, ou a outra possibilidade é que esse V0 do seno de alfa menos meio do GT seja igual a zero. Então, o t igual a zero acontece no início, é aqui, é na hora em que você está lançando. Não é essa parte que eu quero saber quando vai ser zero e vai me dar o valor do d. Então, vai me dar o valor do d quando essa expressão horrível aqui for zero, né? Ou seja, ajeitando essa expressão, né? Se isso daí é zero, então tira o mínimo aqui, né? Aí vai ficar 2 vezes o V0 do seno de alfa menos GT, tudo isso sobre 2, né? Igual a zero. 0 sobre 2 também, tiro o 2 de baixo. Então, o que eu tenho, tirando o mínimo aqui, é que essa expressão tem que ser zero. É exatamente o que ele deve ter colocado aqui, ó. 2 vezes V0, ele ainda tirou o T daqui, não é verdade? O que eu quero é o T. Então, tá certo ele. Passo o GT para o outro lado e passo o G para dividir. Aí eu tenho que 2V0 seno de alfa dividido por G vai ser igual a T. Então, esse é o T que vai me dar o D, né? O valor do D. Então, eu vou ter que o T é igual a zero ou o T é isso daqui. Bem, aí o último valor de D fornece o seguinte, que o nosso D, que é, na verdade, o X, né? Ele vai ser o quê? Colocar o T aqui nesse lugar. Esse T vai me dar o D é o X. Então, o X é V0 cosseno de alfa vezes T. Então, V0 cosseno de alfa vezes T. Essa coisa horrível aqui é o T. É esse nosso T aqui, né? Que é esse Tzinho que ele colocou aqui. Ok, então você vai trabalhar com essa coisa terrível aqui. E isso é o quê? Bem, V0 vezes V0, V0 ao quadrado. O 2 ele repetiu o seno de alfa e repetiu o cosseno de alfa. Ele só arrumou o produto aqui em cima e deixou o G embaixo. E aí, quando você faz isso, você vê 2 seno alfa, cosseno alfa. E 2 seno alfa, cosseno alfa é o seno de 2 alfas. Então, você tem V0 ao quadrado vezes o seno de 2 alfa sobre G. Ok. Então, ele quer saber qual é o maior valor possível para o D. Ele quer saber qual valor colocar em alfa para encontrar o maior possível valor de D. É claro que você, então, quer o maior possível do seno de 2 alfas. O maior valor possível do seno de 2 alfas é quando o seno de 2 alfas for 1. Ou seja, quando é que o seno de 2 alfas dá 1? Bem, o seno dá 1 quando 2 alfas for igual a π sobre 2. Quando 2 alfa for π sobre 2, o seno é 1. Então,
pensando que eu estou no, né, esse ângulo aqui, para esse arremesso, ele vai estar aqui entre 0 e no máximo, sei lá, o próprio π sobre 2, né, jogar para cima, porque se ele passar de π sobre 2, ele vai jogar para trás, né? Então, tem que ser de 0 até π sobre 2 esse ângulo, né? Então, esse alfa é um cara que eu vou escolher entre 0 e π sobre 2. Então, 2 alfa daria π sobre 2, portanto, o alfa é π sobre 4, e essa é a resposta. Isso daqui nos dá uma resposta clássica, né? Que diz que quando você vai arremessar qualquer coisa que você sabe que vai fazer um movimento parabólico, você vai cair lá na frente. Então, a maneira que você tem de jogar essa coisa mais longe é você jogar a 45 graus, né? Então, se você vai jogar uma pedra, um disco, seja lá o que for, você vai atirar com um canhão, por exemplo, e você quer que alcance o mais longe possível, você joga a 45 graus e você vai ter o maior alcance possível, né? É isso que esse resultado nos mostra, tá? E o que é mesmo é a integral da aceleração, depois a integral da velocidade que dá o deslocamento, né? Ou seja, é basicamente isso para todos os problemas. Mas vamos lá. Pois bem, então está resolvido aqui o exemplo 5, vamos para o exemplo 6. Um projétil é lançado com velocidade de disparo de 150 metros por segundo e ângulo de elevação de 45 graus, de um ponto 10 metros acima do nível do solo. Onde o projétil vai atingir o solo e com que velocidade escalar? Ixi, meu Deus, né? Muita informação importante. Tá bom, daqui a pouco fica bom de novo, volta a ser matemática. Bem, um projétil é lançado com velocidade de disparo, já li, né? Então vamos lá. Se tomarmos a origem no nível do solo, então a posição inicial do projétil vai ser 0,10, né? Ou seja, ele está pegando o x como sendo 0 e a origem como sendo no nível do solo. Ele está pensando assim, né? Ele está pegando um sistema cartesiano e ele está dizendo que o solo está aqui no nível da origem. Então, o arremesso dele, como está começando 10 metros acima do solo, então o arremesso dele está começando, não está começando aqui, né? Está começando acima, está começando no ponto 0,10, né? 0,10, que é esse ponto aqui que ele escolheu. E, portanto, precisamos adequar a equação 4, adicionando 10 na expressão para y. Então, aqui nós tínhamos achado isso, mas a gente não está mais com o y começando na origem. O y não está aqui no 0,0. O y subiu, está 10 unidades acima. Então, eu preciso que o y seja 10 a mais. Ok. Então, com V0 igual a 150 metros por segundo, um ângulo de 45 graus e G igual a 9,8, ele diz que o X dá essa conta. Não vou nem olhar, tá? Ele simplesmente aplicou esta fórmula do 4 aqui. Ele pegou o 4, foi dado a ele V0, foi dado a ele o alfa e foi dado a ele a gravidade. Ué, nem precisei de a gravidade aqui, né? Não precisei. Cadê? 9,8? Não usei. Tá. Aí agora, para o Y eu preciso. Para o X não preciso da gravidade mesmo, é horizontal, né? Aí vamos para o Y. O Y é isso que está aqui, mais 10, tá? Então, ele acrescentou aqui mais 10. E aí ele tem V0 igual a 150, ele colocou aqui, seno de 45 graus e multiplica por T, menos meio vezes 9,8T2. Pronto. Ele achou, fez as contas e encontrou essa expressão. Como disse a vocês, não quero nem ver, deve ser tudo verdade aqui. Assim eu espero que seja tudo verdade, deve ser. Então ele fez as contas e encontrou aqui essa expressão para o y, que depende do t. Então essa daqui depende do t e essa daqui também. Bem, o impacto ocorrerá quando y for igual a 0. Então você coloca 0 aqui e fica com, na verdade, quando y for igual a 0. Perdão, eu igualo isso a 0, né?
igualo isso a zero. Aí eu tenho menos 4,9T2 mais 75 raiz de 2T mais 10 igual a zero. Eu devo resolver esta equação do segundo grau, e aí, segundo ele, isso dá aproximadamente este número aqui. Né? Faz a conta, menos b, mais ou menos a raiz do b ao quadrado, menos 4ac, aquela coisa toda, e ele encontra x, ou t, aproximadamente 21,74. Ora, se ele encontrou que o t é isso, ele pode voltar aqui na expressão do x e multiplicar 75 vezes raiz de 2 vezes esse 21,74 e encontrar uma aproximaçãozinha para o x dele. Assim, o projétil atinge o solo a uma distância de cerca de 2.306 metros. Pronto. A velocidade do projétil bem, ele usa então V de T. V de T é R' de T, né? Que bem, você tem X e você tem Y. Para quem? Você tem X e você tem Y aqui para o R de T, né? Então você vai calcular a derivada do X e a derivada do Y. Aí a derivada do X é 75 raiz de 2, 75 raiz de 2, e a derivada do Y vai ser, bem, aqui dá nada, aqui dá 75 raiz de 2t, e aqui dá 2 vezes isso, né? 2 vezes isso vezes t. Ok. Aí, bem, ele encontra aqui essa expressão. O impacto ocorrerá... Não, desculpe, estou abaixo, né? Estou no lugar errado. V de t vai ser essa aqui, que é a derivada do x, e essa expressão aqui, que é a derivada do y. Pronto, aí ele tem o V de t. Pronto, achei o V de t, que é o nosso R' de t. Bem, aí como ele quer sua velocidade na hora do impacto, né, ele quer o V aplicado no momento em que no momento desse t aqui, que é o 21,74, que é o momento em que ele obtém o x do impacto, né? Então, V de 21,74, coloca o 21,74 no lugar desse t, faz essas contas horríveis, né? Encontra o módulo disso, que é a raiz, e pronto, encontrou 151 metros por segundo. Ou seja, é só conta mesmo a parte charmosa das coisas, as contas que realmente eram interessantes, ficou lá na matemática. O resto você tem que estar com uma calculadora e buscando aproximaçõezinhas, né? Aproximação, para ficar aplicando neste mundo real tão chato, né? O mundo abstrato era um mundo muito mais bonito, onde as letrinhas diziam tudo e a gente não precisava ficar colocando número à toa para estar usando a calculadora. Deixa isso para os físicos e para o pessoal da computação. Pois bem, aí vamos falar de componente tangencial e normal. Aí é mais bonito. Vamos falar de componente tangencial e normal. Então, quando estudamos o movimento de uma partícula, é frequente decompor a aceleração em duas componentes. Uma na direção da tangente e a outra na direção da normal. Se escrevermos V como sendo o módulo da velocidade, para a velocidade escalar da partícula, temos então, o vetor tangente unitário, a gente já sabe que é R' de t dividido pelo módulo de t. Né? O R' de t a gente sabe que é a velocidade, então é o módulo da velocidade. Em outras palavras, é o vetor velocidade dividido pelo seu módulo, ou seja, 1 sobre o módulo vezes o vetor velocidade, né? Como eu costumo dizer, como eu prefiro dizer. Ora, aí você faz produto dos meios e dos extremos, e aí você tem que o vetor velocidade, ele é o seu módulo vezes o vetor tangente unitário. Assim você encontra o vetor velocidade. E aí, se derivarmos ambos os lados em relação a t, obtemos o quê? Bem, você deriva a velocidade e você tem aceleração. Né? Você tem aceleração. Você vai derivar isso aqui. Você vai fazer dv, esse v tem que tomar cuidado como é que eu escrevo ele para não parecer o módulo, né? Vamos fazer assim, dv dt,
do lado esquerdo. E do lado direito é D de VT, dt, né? dt. Bem, desse lado de cá, você tem o vetor aceleração. E do lado de cá, você está derivando um produto. Então, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ok, então, verdade. Se usarmos a expressão da curvatura dada pela equação 1339, ou seja, aquela que diz que a curvatura é isso daqui, o módulo do T' dividido pelo módulo do R', lembre-se que são dois vetores. Ora, o módulo do R' vai me dar justamente... Oi? Alguém ia falar alguma coisa? Caiu não, né? Bem, tá bom. Temos ainda algum tempo. Então, a curvatura é dada por isso. Esse daqui eu continuo com o módulo de T', mas isso daqui é justamente o módulo da minha velocidade, né? Ou seja, é a minha velocidade escalar. Então, eu concluo que o módulo da derivada do meu vetor tangente unitário, ele é a curvatura vezes o módulo do vetor velocidade, que é a nossa velocidade escalar. Bem, e aí o que a gente pode concluir? O vetor normal unitário foi definido na seção anterior como o normal unitário é o T' dividido pela sua norma. Então, 6, que é essa daqui, né, pode ser substituído pelo quê? Bem, o T', ele é produto dos meios e dos extremos aqui, ele é a norma do T' vezes N. Ora, mas a norma do T' é a curvatura vezes V. Então, o T' pode ser visto como curvatura vezes V, que é o módulo do vetor velocidade, vezes o vetor normal. Né? E aí, a equação 5, que é essa daqui, ela pode ser vista também como a aceleração pode ser calculada assim. Vetor velocidade, derivada do vetor velocidade vezes o vetor tangente normal, ou tangente unitário, mais a curvatura vezes o quadrado do módulo do vetor velocidade, multiplicando N, né? Porque o T', que é isso daqui, está sendo substituído por esse produto. Mas como aqui está multiplicado por V, aí V vezes V aparece esse V ao quadrado. E essa outra parte aqui ele simplesmente repetiu, tá? Então, essas fórmulas todas que ele está colocando aqui, no final ele destacou essa, porque essa geralmente é muito usada. Bem, escrevendo-se AT para vetor aceleração, AT para componente do vetor de aceleração no sentido da tangente, e AN para a componente da aceleração no sentido do vetor normal, para as componentes tangencial e normal da aceleração, temos a aceleração vai ser assim, né? Você tem o vetor aceleração, aí você tem o vetor tangente e você tem o vetor normal. Então, dá para escrever o vetor aceleração como uma soma da componente na direção do normal com a componente na direção do tangente. Lembrando que esses dois vetores, o vetor normal e o vetor tangente, eles formam entre si 90 graus, tá? Eles são perpendiculares. Então, o que você tem? Você tem que este número ATzinho aqui, que multiplica o vetor tangente unitário, ele é exatamente o nosso V'. Ele é o nosso V'. Enquanto que esse número aqui, que nos dá o número que vai multiplicar o vetor normal e vai nos dar a componente no sentido da normal, esse númerozinho aqui, ele é o K vezes o V ao quadrado, entendeu? Então, é por isso, né? É essa forma que você tem de escrever o vetor aceleração como a decomposição em suas componentes, no sentido do normal e no sentido do tangente. E você tem que ter todas essas possibilidades a pensar. Dependendo do exercício que você estiver fazendo, você escolhe uma ou outra maneira de fazer, procurando aquela que naturalmente vai ser mais simples para você. Bem, esta conclusão está ilustrada aqui na figura 7, e vamos olhar agora a fórmula 7, que é a que ele destacou. Agora, o que essa fórmula nos diz? A primeira coisa a observar é que o vetor binormal B não aparece. Sim.
Não tem nada do vetor binormal nessas nossas contas, né? Ele não apareceu. Independentemente de como o objeto se move no espaço, sua aceleração sempre está nos planos T e N. Então, quando você joga um projétil no espaço, né, ele não fica fazendo assim. Ele faz uma linha só. E o vetor velocidade é o vetor tangente ao movimento que você deu a ele. O vetor normal é perpendicular ao o vetor velocidade. Então, os dois vetores que ficam aí, eles acompanham o movimento e eles não viram nem para um lado nem para o outro. Portanto, há um plano. Na hora em que você joga um projétil qualquer, ele determina um plano no espaço, que é o plano que contém a curva movimento do objeto que você jogou, né? O teu objeto não sai fazendo assim, a não ser que hajam forças que interfiram. Ele sai retinho assim, então ele forma um plano, que é o plano que contém essa curva. E nesse plano vai estar o vetor velocidade e vai estar o vetor normal. Tá? Então o vetor binormal não é de fato usado. Ele tem razão neste comentário, que é importante, esse comentário. Bem, então o plano, independente de como se move, sua aceleração sempre está nos planos tangente e normal, o plano oscilador. Lembre-se de que T fornece a direção e sentido do movimento, e N aponta a direção na qual a curva está se entortando. Em seguida, observamos que o componente tangencial da aceleração é V', ou seja, a taxa de variação da velocidade escalar, ou seja, é a derivada da velocidade escalar, que é a norma do vetor velocidade. Tá? Você pega a norma e depois deriva. Então, você tem a taxa de aceleração dada por isso daí. E a componente normal da aceleração é a curvatura vezes v ao quadrado, que é a curvatura vezes o quadrado da velocidade escalar. Você vai pegar a norma e elevar ao quadrado. Aqui você vai pegar a norma e derivar. Bem, isso explica o que acontece com um passageiro em um carro. Uma virada brusca em uma rua pode ser vista como um valor de curvatura K, de forma que a componente da aceleração perpendicular do movimento é grande e o passageiro é jogado contra a porta do carro. A alta velocidade em uma curva tem o mesmo efeito. De fato, se dobrarmos nossa velocidade escalar, a n será aumentada por um fator de 4. Bem, porque está ao quadrado. Então, se a gente dobra a velocidade, isso daqui, essa componente é multiplicada por 4. Ok. Ou seja, ele está falando a respeito de quando a gente está num carro e o carro faz uma curva. Então, se fizer uma curva razoavelmente rápida, nós temos um vetor velocidade aqui apontando para fora, né? E essa força tangencial, ela arremessa o cara contra a porta do carro. Esse vetor tangente aqui, ele está puxando você para sair do carro. Então arremessa você contra a porta do carro e você percebe isso. Apesar de termos uma expressão para as componentes tangencial e normal da aceleração na equação 8, é desejável obter expressões que dependam somente de R, R' e R2'. Então, a ideia é sempre procurar expressões que dependam o mínimo possível de muitas contas, é tentar minimizar as contas que você faz. Então, se você pode trabalhar R, R', R2', sem precisar se preocupar em estar dividindo por normas e tudo mais, ótimo. Então, quanto mais simplificadas as fórmulas forem, melhor. Então, ele está aqui te dizendo, por exemplo, que o produto escalar entre o V e o A, né, ele diz aqui, é desejável obter expressões que dependam só dessa. Com essa finalidade, tomamos o produto escalar, né, V igual a VT com A como dado na equação 7. Ou seja, ele faz o produto escalar V vezes A, que é dado dessa maneira, e aí ele faz as distribuições, né? E aí T vezes T aqui vai dar nulo, né? E minto. T vezes T aqui vai dar 1, né? E isso daqui vai dar nulo. Então, porque são perpendiculares, né? Aí essa parte aqui desaparece. Essa parte aqui desaparece, dá 0, enquanto que isso daqui dá 1. E aí ele verifica que o produto escalar entre V e A
é justamente esse produto aqui dos módulos, né? Do módulo do V vezes a derivada do módulo do V. Bem, ele avisa aqui, uma vez que T, isso aqui é uma igualdade. T vezes T igual a 1 e T vezes N igual a 0. Tá? Faltou um tracinho aqui, pelo menos no meu texto. Portanto, você tem que o AT, né, que é igual ao V', eu posso ver como sendo VA sobre V, né, porque eu divido aqui por V, eu fico com V'. E aí o VA é o R' de T vezes o R2' de T, né, que R' de T é V e R2' de T é A. E esse Vzinho nada mais é do que o módulo do R' de T. Então ele consegue agora uma expressão para componente no sentido da tangente que depende única e exclusivamente do R, né? Você faz o R', o R2' de T e ainda aproveita essa mesma R' e calcula a norma dele, né? Ou seja, a tua componente no sentido da tangente pode ser calculada só pensando em R. Bem, usando a fórmula da curvatura dada por 13, bem, a fórmula da curvatura que ele está usando é exatamente essa parte aqui. A curvatura é isso. Então, como a componente no sentido da normal é a curvatura vezes V ao quadrado, e V é a norma de R' de T, você consegue novamente escrever uma fórmula para a N, olha, que só depende dos R', R2' e novamente R', sendo que aqui o produto é vetorial, tá? Aqui o produto vetorial, aqui o produto é escalar. Então veja como essas duas fórmulas, elas simplificam a vida, né? Elas não precisam estar se preocupando com muita coisa. Você tem o R de T e com o R de T você consegue tudo o que você precisa em relação às componentes da aceleração. Tenho 10 minutos. Dá tempo. Vamos concluir. Então, exemplo 7. Uma partícula se move com função posição dado assim, determine as componentes tangencial e normal da aceleração. Olha só, ele só precisa brincar com R de T. Ó. Calcula R de T, aí R' de T, né? 2T, 2T, 3T, 2. Opa. A R de T é 2T? Ah, é T quadrado, tá certo. Deu igual aqui. Aí derivada aqui dá 2, aqui dá 2, aqui dá 6. 6T, tá certo. Aí ele calcula o módulo do R' de T, que é esse aqui. Então dá raiz quadrada de... é porque aqui dá 4T ao quadrado, e aqui dá 4T ao quadrado, então 8T ao quadrado, e aqui dá 9T à quarta, tá certo. Então, portanto, da equação 9, aí você usa aqui essas equações, né, para facilitar a vida. E aí você tem que, na componente tangencial, R' de T escalar R2' de T, que vai ser, R' de T é esse, então vai ficar 2T vezes 2, que dá 4T, 2T vezes 2 dá outros 4T, então 8T, e 3 vezes 6, 18, T quadrado vezes T, T a terceira, e dividido por essa raiz. Pronto, aí você tem a componente no sentido da tangente. E a componente no sentido do normal, você vai precisar, na formulazinha aqui, você vai precisar da norma desse vetor, do produto vetorial. Aí ele faz o produto vetorial entre o R' e o R2', ou seja, 2, 2, 3, aqui, e o 2', 2, 2, 6, né? Esse daqui tem T, esse daqui não tem. Bem, aí faz esse produto, encontra esse vetor aqui para colocar no lugar dessa fórmula aqui, né? Mas ele precisa da norma. Então, a norma disso daqui vai ser raiz quadrada. A norma desse vetor aqui vai ser a raiz quadrada de 36T à quarta menos... Certo isso? Deixa eu ver, R2', tá. Menos ou mais, tanto faz, né? 36T à quarta de novo. Aí ele escreve isso como sendo o quê, pelo amor de Deus? Bem, ele coloca o 36 para fora.
ele fica com raiz quadrada de 32. Está faltando alguma coisa, o que é? Bem, colocando o 6 em evidência, o 36 em evidência, eu tenho 6. Tem alguma coisa estranha aqui, né? Por que que surge esse raiz de 2? Ah, tá. Ele somou, né? É evidente. 72. Eu que estou ficando maluco. Ele está certo. Quando você faz raiz quadrada de 36 t a quarta mais 36 t a quarta, você não pode só tirar aí o 36, você tem 72, né? 72 t a quarta é a raiz quadrada que você está tirando. Ou seja, isso aqui é 2 vezes 36. Então sai o 6, fica a raiz do 2 e a raiz do t a quarta, que é t ao quadrado. Então é isso daqui que ele encontra, tá certo? Dividido pela mesma norma do R', como tinha na outra, na componente tangencial. A norma do R' aqui também. Então, perfeito. Ele encontra o vetor componente da aceleração na direção da tangente e na direção do normal. Ok? E agora, vejam o que eu tinha preparado para vocês no finalzinho da aula. Leis de Kepler, né? De Kepler. Aí, descrevemos agora um dos principais feitos do cálculo, mostrando como o material deste capítulo pode ser usado para demonstrar as leis de Kepler para o movimento planetário, depois de 20 anos estudando as observações do astrônomo dinamarquês, não sei o quê. O astrônomo e matemático alemão Kepler formalizou as seguintes 3 leis. Está aqui as leis, aí está aqui a minha cara de insatisfação de não ter que fazer isso. Aí eu deixei como leitura para vocês, porque eu perdi minha paciência de ler esse negócio. Não quero mais ler, não vou colocar essa seção nos exercícios de prova, tá? Ela tá fora. Fiz a leitura junto com vocês, porque para vocês verem que tem, de fato, as aplicações. Espero que a física cobre isso de vocês. Pois é, física 2, tá vendo? Beleza. Então já fizeram, já estudaram, mas é importante saber que é isso aí, a física se resume a essas considerações, a derivada do deslocamento da velocidade, a derivada da velocidade da aceleração e acabou. O resto você deduz tudo a partir daí. É só uma questão de mexer nas fórmulas e engenhosidade e pronto. Eu não pretendo cobrar, então, a 13.4. A nossa prova, então, como é? 4, 5, 6, não. 5, 6 e 7, né? 12.5, 12.6, 12.7. Tá. 12.5, 12.6, 12.7, 13.1, 13.2, 13.3. Diga, Jonas. O professor, o capítulo 12 não só vai até o 12.6, não? Não, por quê? Porque o volume que eu tenho aqui só vai até o 12.6, não é o volume 2? E é? Até o 12.6. Como é o nome das suas sessões aí? Deixa eu ver. É o 12. Eu vou, 12.6, vou deixar de gravar para não ficar um vídeo grande demais, tá? certo. Deixa eu olhar direitinho se eu deixei mesmo de gravar. Onde é que eu vejo isso mesmo? Aqui. Ué, eu não lembrei de gravar, foi? Não lembrei de gravar. Meu Deus do céu. Mas Professor, tem... Oi. eu gravei aqui. Se Eu- eu quiser, eu posso enviar pro senhor. eu aceito, viu? Você gravou a tela, foi? Foi, eu gravei aqui. Porque eu gosto, Ah, pra de eu... vez em quando, às vezes eu tenho dúvida. Aí eu vou Tá lá e olho a bom. explicação, que no caso. Tá bom. Agora você sabe que você não pode passar isso pra ninguém, Não né? sei, eu não vou postar de nada não. Eu deixo só Tá aqui pra bom. quando for estudar. Então. Tá, bem, usem de honestidade, não tem problema com isso não, desde que vocês não usem para qualquer outra maldade.
Tudo bem. Então, você me manda, eu lhe agradeço. Você grava igual a mim, você grava a minha tela, é isso? Grava a Só a apresentação? tela, eu gravo só a tela. Beleza, então. Eu agradeço, viu? Se você puder me mandar, eu lhe agradeço. Pronto, tá certo. Então, já parou a gravação, né?